Uma boa noite a todos, que a paz esteja com todos, amém. Mais um culto de quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Você que está ouvindo através do YouTube, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Se ainda não curtiu a nossa página Igreja de Deus em Cristo Peniel, curte lá o nosso canal, acessa lá o sininho. Nós estaremos postando, já estamos postando os 2 cultos semanais, de quinta e de domingo, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Então, creio que os irmãos já se inscreveram. Vamos estar glorificando e exaltando ao nome do Senhor nessa quinta-feira de poder, que tenho certeza que Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra para estar tratando aos nossos corações, em nome de Jesus, porque Deus é bom. Tivemos o nosso culto ontem de oração, culto abençoado em nome de Jesus, e Deus até aqui tem nos sustentado, enfrentando todas as dificuldades que essa pandemia tem causado, mas nós temos que glorificar a Deus porque estamos aqui, estamos vivos, com saúde, sendo cuidados pelo Senhor. Glorificar a Deus pela vida da irmã Aline e do Tiago, que já estão quase 100% aí se cuidando. Glória a Deus. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração, pedir para que Deus venha estar direcionando tudo que vai ser feito nessa noite, em nome de Jesus, que Deus venha usar a pregadora da noite, venha usar o Ministério Peniel de Louvor e Adoração, e todos que ouvirem este culto, participarem, que nós todos juntos possamos ser abençoados em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar e te adorar, ó Deus, nessa noite. Eu quero, Senhor, agradecer por a rica oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, Senhor, de podermos estarmos reunidos aqui em teu nome, Senhor. Porque o propósito de estarmos reunidos aqui neste culto é de estarmos adorando o teu santo nome, louvando o teu santo nome, e podemos ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, porque eu tenho certeza que a cada um daqueles que estão neste culto, que estão ouvindo este culto, que estão participando desse culto, não vão sair do término deste culto da maneira que entraram, porque Deus com certeza tem uma palavra para estar nos alimentando, Deus com certeza tem uma palavra para estar falando com cada um de nós. Senhor, neste momento eu quero te pedir, Senhor, visita a cada uma dessas pessoas que estão neste culto, Senhor, que estão ouvindo, Senhor. Fala com cada um, Senhor, vá trabalhando nos corações, Pai, para que nós possamos, ó Deus, estar passando por tudo que estamos passando, Senhor, mas sabedores que lá na frente o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós, Senhor, porque em tudo aquilo que nós passamos, Senhor, temos uma experiência para contar, Senhor, que nós possamos lá na frente, quando tudo isso terminar, nós possamos olhar para trás e ver que o Senhor nos livrou, ver que o Senhor cuidou de cada um de nós em todos os aspectos, como o Senhor tem cuidado, porque a tua palavra diz, o Salmo de número 23, que o Senhor é o nosso pastor, que nada vai nos faltar. E nós temos presenciado que o Senhor tem cuidado, não tem deixado faltar nada, não tem deixado faltar, Senhor, o pão no celeiro de cada um, embora passando uns por mais dificuldades que outros, mas em todas essas coisas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado e tem abençoado, Pai. Então eu quero te louvar e te adorar nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, venha usar poderosamente aqueles que vão estar louvando o Ministério Peniel de Louvor e Adoração. Desde já eu peço a tua bênção sobre a tua serva, a missionária Cícera, que vai estar trazendo a tua palavra nessa noite. Usa a tua filha com poder, usa a tua filha com autoridade do Espírito Santo. Oh, Pai querido, usa a tua filha para falar com cada um de nós que estamos ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu oro neste momento já agradecendo a ti, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já está falando com cada um.
que o Senhor já está visitando no lar, que o Senhor já está visitando onde quer que esteja, onde está chegando este culto. Em nome de Jesus eu quero te louvar, em nome de Jesus eu quero te adorar nessa noite, Pai, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu peço que os irmãos possam estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 16. Salmo 16, linha 1, diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, como Pedro ali, quando Jesus estava ministrando aquela palavra, quando Jesus estava ali trazendo uma palavra dura, uma exortação, e as pessoas começaram a ir embora, começaram a virar as costas, e a Bíblia diz que ficaram apenas os 12 ali, e Jesus disse para eles: se vocês quiserem ir, pode ir também. E a Bíblia diz que Pedro, usado por Deus, ele falou: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir. Só o Senhor é Deus e não há outro bem além do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um com a palavra agora. O ministério Peniel de Louvor e Adoração vai estar louvando com 2 louvores em nome de Jesus. E logo após o término dos 2 louvores, eu já convido a missionária Cícera Queiroz, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, igreja. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Agora nós estamos no momento de louvor, de adoração. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu não sei da maneira que você entrou nesse culto nessa noite. Talvez você esteja passando por algum problema, ou talvez você tenha entrado feliz. Independente da maneira que você se encontra nessa noite, o Senhor Jesus, ele está aí na tua casa, ele está aí no teu lar, ele quer ouvir o teu louvor, ele quer ouvir a tua adoração. E você que vai estar ouvindo também, né, pelo YouTube, sinta a presença do Senhor aí na tua casa, sinta a presença do Senhor na tua vida, porque ele é fiel. E eu me alegro muito em poder hoje estar aqui louvando ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu sei que muitos de vocês têm algum parente que mora na mesma casa, talvez não conheça Jesus, não conheça esse Deus grandioso. Então dá um glória, dá um aleluia, louva, exalte ao nome do Senhor, porque enquanto você está louvando, o Senhor está cuidando, o Senhor está dando renovo para a tua casa, para a tua família, o Senhor está cuidando da tua parentela, o Senhor vai tocando, vai transformando, vai curando. É esse Deus que nós servimos nessa noite, aleluias. E eu quero aqui, irmãos, dizer para os irmãos que o Senhor tratou comigo um louvor quando eu estava passando o maior deserto da minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos esse louvor. Sinta a presença do Senhor aí nesse momento. O Senhor Jesus está aqui conosco o tempo todo e nós dependemos dele o tempo todo. Aleluias. Ele falou grandemente ao meu coração. Aleluias, Deus. Feche os teus olhos, amém? Oh.
Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu quero. O que eu mais quero é estar perto de ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te contar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria dura. Mas a alegria vem ao amanhecer nas nossas vidas. Aleluias. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu mais quero. O que eu quero é estar perto de ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Louve ao Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Sinta a presença de Deus aí onde você está agora. Sinta que Ele está aí contigo nesse momento, nessa noite. Oh Deus, obrigada, Jesus. Obrigada. Oh, 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 para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Oh, aleluias! E para me curar, e para me ensinar o caminho que devo seguir. E podes me usar, e como tu bem queres, abra o meu coração. Aleluias. Agradeço a oportunidade. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos, amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Quero estar louvando a vida do bispo Ivo Mariano, do pastor Robson, do pastor Ed, da missionária Neuza, da missionária Flora, da missionária Aline, missionária Érica, do Elder Mateus e de todos os irmãos que se encontram aqui presentes, amém? Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. No dia dos pedidos lá que a gente fez lá e colocou lá no altar do Senhor, eu tinha pedido uma coisa para Deus, só que eu havia me esquecido que eu tinha pedido isso para ele. Eu tinha me esquecido, mas ele não, né, irmãos? Eu tinha pedido para ele que se fosse da vontade de Deus para mim sair do trabalho que eu estava e arrumar outro. Só que eu não queria agora, no caso da pandemia, né? Porque não era o momento, eu queria naquela época. Só que, quando é da vontade de Deus, a gente não tem que questionar.
E ontem teve uma reunião lá na empresa e eles dispensaram a maioria, né? Ficou com poucas pessoas lá na empresa, pouquíssimas. E eu tinha esquecido que eu tinha feito esse pedido para Deus. Só que ele não esquece. E ontem eu cheguei em casa e eu falei assim, Senhor, mas por que isso aconteceu, né? Eu queria sair, mas não agora. Aí Deus fez eu lembrar do meu pedido. E é tipo assim, a gente pede as coisas para Deus, Deus não esquece o que a gente pede. A gente pode esquecer, mas ele não. E depois, quando eu lembrei, eu falei, Senhor, que seja a tua vontade. Se for da tua vontade, amém. Eu aceito, eu não vou mais falar nada, porque o Senhor, até agora, o Senhor me sustentou e continuará me sustentando. E eu queria falar isso para vocês. E foi tremendo o agir de Deus comigo ontem. E eu fiquei feliz. Eu estava triste, mas daí eu fiquei feliz, né? Eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. Se eu coloquei nas tuas mãos, eu não posso reclamar, eu não posso ficar preocupada. Se eu coloquei nas tuas mãos, é porque está nas tuas mãos, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em 2 Reis, capítulo 5. É sobre a história do Naamã. A maioria dos irmãos conhece essa passagem. Vamos ler tudo. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este homem, herói valioso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Porque deverás, notai, peço-vos e vede que busco a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa-o vir a mim, e saberá que haverá profeta Deixa-o vir a mim, e saberás que há profetas em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, levanta-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por cear em pé,
invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele, seus servos, e lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais disseste, ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele, e toda a sua comitiva, e chegando, pois, diante dele, disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, eu não estarei. E estou com ele para que aceitasse, insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra, que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. E foi ele a pequena distância. Só até aqui, irmãos. Essa palavra, ela é muito... Eu acho ela muito interessante, porque o Naamã, ele tinha acabado de vencer o povo de Israel, o exército de Israel. Deus tinha acabado de dar a vitória para Naamã. Então, Naamã, ele estava com a bola toda, como se diz. Ele estava por cima. Só que, às vezes, quando a gente está por cima, Deus nos mostra que a gente não tem que estar por cima, que a gente sempre tem que ser menor. E foi isso que Deus fez desde quando Deus permitiu que o exército de Naamã pegasse aquela menina israelita. Porque aquela menina israelita, ela já foi plano de Deus para que ele usasse aquela menina para ela ajudar o Naamã. Porque Deus deu a vitória para Naamã com o seu exército. Eles venceram o povo de Israel, ele estava se achando, só que ele continuava com a lepra. Por meio de Naamã, Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios, nos seus ataques a Israel. Os sírios tinham levado uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Às vezes ele usa quem ele quiser para falar com a gente. Aquela menina foi escrava da mulher de Naamã, porque Deus já tinha um propósito na vida de Naamã. Muitas vezes, Deus tem um propósito na minha e na tua vida, e nós não entendemos, nós não compreendemos o propósito de Deus na nossa vida. Se aquela menina não fosse para a casa de Naamã, Naamã não ia conhecer o profeta Eliseu. Se aquela menina não tivesse entrado na vida de Naamã, Naamã jamais teria sido curado. Se aquela menina não tivesse sido escrava dele, jamais ele teria conhecido ao Senhor Deus. Jamais ele teria se entregado aos pés do Senhor Deus. Se aquela menina não tivesse na casa de Naamã, ele não teria conhecido o Eliseu. Mas Naamã, ele era leproso, mas ele era orgulhoso. Ele era leproso, mas ele era prepotente.
Porque era ele que precisava, não era o Eliseu, não era o profeta Eliseu. Era ele que precisava da cura, não era o profeta Eliseu. Mas ele era prepotente, ele era arrogante. E muitas das vezes a gente precisa e a gente é prepotente. A gente é arrogante, a gente quer ser mais do que o outro. E é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. E é nós que dependemos de Deus, não é Deus que depende da gente. E naquele momento, Naamã, ele precisando, e ele ainda se desfez dos rios do Israel. Ele citou os rios de Damasco, que era melhor do que todos os rios de Israel. Eliseu poderia não ajudar Naamã. Eliseu poderia ter deixado Naamã com aquela lepra, morrer e padecer com aquela lepra. Mas Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem usado por Deus, era um profeta do Senhor. E Eliseu precisava mostrar para Naamã que não era do jeito que ele queria. Eliseu precisava mostrar para Naamã que era do jeito que Deus queria. E que se Deus deu a vitória para Naamã, Deus ia dar muito mais para ele, porque Deus ia usar ele espiritualmente, não ia usar ele como guerreiro, mas ele ia usar ele, queria ser um homem de Deus, porque no momento que Naamã mergulhou 7 vezes naquele Rio Jordão, e aquele Rio Jordão era muito sujo, irmãos, e o Naamã era um homem muito importante, ele era braço direito do rei, ele era um homem importante para a cidade dele, para o povo dele. E ele se sentiu humilhado por ter que mergulhar naqueles rios. Quantas vezes a gente nos sentimos humilhados por ter que fazer alguma coisa que não queremos? Quantas vezes nós nos sentimos que somos inferiores àquela pessoa que faz? Não é isso, irmãos. Nós não somos, nós somos sim. Nós somos pequenos diante do Pai. Diante do Pai nós somos pequenos, somos nada diante do Pai. Mas o Naamã, ele precisava mergulhar naquele rio sujo, ele precisava mergulhar naquela água suja, para ele descer, para o orgulho dele cair, para o orgulho dele sair junto com a lepra, porque o orgulho dele era maior do que a lepra. O orgulho dele era maior do que a lepra dele. E quantas das vezes nós somos tão orgulhosos de não reconhecer o nosso erro. Somos tão arrogantes de acharmos que somos tudo. Somos orgulhosos de falar assim, a missionária Aline, ela prega melhor do que eu. A missionária Aline, a missionária Aline, ela louva melhor do que eu. Para Deus, somos todos iguais. Para Deus, a minha pregação, a pregação do pastor Robson, a pregação do pastor Ed, ele não quer saber da nossa pregação, ele quer saber do nosso coração, de como falamos com ele. Se falamos com ele de coração, ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai ouvir a nossa voz, porque ele está lá em cima para ouvir a minha e a tua voz, irmão. E não adianta a gente ficar se apegando a coisas bonitas, a palavras bonitas, porque não é isso que Deus quer ouvir. Porque Deus usa quem Ele quiser. Ele usa a mim, Ele usa você. E não adianta você falar que não pode. Não adianta você falar que não pode, porque você pode. Você pode. Você fala, eu não sei pregar, mas você sabe falar com Deus. Você pode não saber pregar, mas você sabe falar com o Senhor. Você tem voz para falar com o Senhor. Você tem autoridade para falar com o Senhor. Ele te dá essa autoridade de falar com Ele. E Naamã, no momento que ele sai de lá, irmãos, Naamã, ele sai transformado. Naamã já não é mais aquele homem. Naamã já não é mais aquele homem com aquela arrogância. Naamã já chega no profeta Eliseu com outras palavras. Naamã já chega no profeta Eliseu como um filho de Deus, reconhecendo que só há um Deus, reconhecendo que Deus é único, reconhecendo que Deus é único na vida dele.
E a gente tem que reconhecer isso, irmãos. Que Deus é o único na nossa vida. Que não há outro Deus. Que Deus está conosco. E que Ele fará tudo para nos proteger. Naquele momento, Naamã, ele fala para Eliseu que ele quer dar presentes para ele. Só que as coisas de Naamã ainda é suja. As coisas que ele trouxe está suja. As coisas que ele trouxe, Eliseu não se agrada. Porque Eliseu não aceita nada do que Naamã vai dar para ele. Eliseu não quer. Porque Eliseu, ele não fez nada para Naamã em troca de bens, em troca de coisas materiais. Eliseu mostra para Naamã que o material não importa naquele momento. Eliseu mostra para Naamã que Deus, ele é capaz de curar o Naamã, ele é capaz de curar qualquer um. Se você tem fé, se você acredita, Deus te cura. Deus cuida de você. Deus cuida da tua família. Deus cuida dos teus filhos. Irmãos, a gente tem que ter fé. A fé, como diz a palavra de Deus, ela move montanhas. E Eliseu, naquele momento, ele não quer saber das coisas de Naamã. Mas só que Naamã, ele pede terra para levar com ele. Só que Naamã, ele pede terra para ir com ele. Porque ele não quer esquecer daquela terra, porque aquela terra cuidou dele, curou ele. Ele não quer saber mais os deuses dele. Ele quer adorar o único só Deus. O Deus de Israel. O Deus que o salvou, o Deus que o curou da lepra. Ele não quer mais saber de outros deuses e ele pede perdão, porque ele vai ter que ir lá junto com o rei. Ele não vai adorar, mas ele vai ter que ir, porque ele tem que ir junto, porque é o rei que manda em tudo e ele não pode ficar de fora. Mas ele pede perdão e Eliseu fala para ele em paz. Se Eliseu falou para ele em paz, foi porque Deus permitiu que Eliseu falasse para ele em paz. Porque às vezes a gente se mistura com pessoas assim, e muita gente acha que a gente está fazendo algo de errado, mas não é, irmãos. A gente vive aqui no mundo, é para viver com as pessoas, para conviver com o ser humano. Muitas das vezes a gente está junto com uma pessoa que não é evangélica, e as pessoas já fazem mau juízo, já falam que vai sair do caminho de Deus, mas às vezes a gente só quer estar junto daquela pessoa para falar de Deus para ela, porque é para isso que a gente foi criado e foi chamado, para falar de Deus para aquela pessoa. Mas muita gente não entende, acha que está desviado, acha que vai sair dos caminhos do Senhor, e não é, porque se você estiver firmado nos caminhos do Senhor, ninguém te tira. Ninguém te tira, irmãos. E Naamã, naquele momento, ele nasceu de novo. Aquela pele dele cheia de lepra saiu junto com aquele rio sujo. Aquela pele dele cheia de lepra, quando ele mergulhou as 7 vezes, quando ele subiu, ele já não era mais o mesmo Naamã de antes. Quando ele subiu, ele já não pertencia mais àquele povo, porque ele adorava ao único Deus, ao Deus de Israel. Como eu, como você adora ao único Deus, que não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel, irmãos. E essa palavra, ela fala muito comigo e com você, porque o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência não nos leva a nada. Porque Jesus, ele foi humilde, ele viveu entre os seres humanos, ele viveu entre os homens, mas ele foi um homem humilde. Ele gostava das coisas simples. Jesus poderia ter uma vida de rei, porque ele era rei, mas Jesus, ele veio com uma humildade para nos mostrar que nós somos capazes de sermos humildes. Jesus, ele veio à Terra com humildade em pessoa. Não existe, não existiu e jamais vai existir uma pessoa mais humilde do que Jesus. Jamais vai existir uma pessoa que deu mais amor do que Jesus. E Jesus, ele era humilde, ele era tão humilde que
as pessoas não acreditavam, as pessoas grandes não queriam que Jesus fosse daquele jeito, porque eles queriam que ele fosse igual a ele, se encaixasse como eles. Só que eles não tinham o que Jesus tinha. Jesus tinha amor ao próximo, e não importava quem era o próximo, não importava se era bandido, não importava se era ladrão, não importava se era bom, se era ruim. Jesus amava todos por igual. Jesus amava a todos por igual. Tanto é, irmãos, que Jesus não escolheu os 12 discípulos dele doutores. Jesus escolheu pescadores, homens simples, escolheu doutores também, mas ele escolheu de tudo um pouco. Ele amava todos por igual. E por que às vezes a gente não ama o nosso irmão por igual? Às vezes a gente ama o irmão mais do que o outro. Todos nós somos irmãos, todos nós pertencemos ao mesmo Pai, que é Deus. Então nós temos que amar uns aos outros como Deus nos ama. Deus nos ama, não importa o que façamos. Deus nos ama, não importa se erramos. Deus nos ama, não importa que fazemos coisas erradas. Se nós se arrependemos, Deus nos perdoa e Ele nos ama da mesma forma. E Naamã, naquele momento, ele poderia ter ido embora. Quando o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio, ele achou um absurdo, porque o rio era muito sujo e ele era uma pessoa importante. Ele achava que quando ele fosse anunciado, o profeta Eliseu ia sair de lá festejando, ia sair de lá dando honras para ele, porque ele era importante na cidade dele, ele é importante para o povo dele. Mas lá, diante de Eliseu, Eliseu mostrou para ele que naquele momento não era ele o importante. Naquele momento o importante era Deus, era o nome de Deus que ia ser louvado e ia ser glorificado, e que Deus ia baixar a crista dele. E como Deus baixa a minha crista, Deus baixa a tua crista. Não adianta você querer se exaltar, não adianta você querer se engrandecer, porque Deus nos põe lá embaixo, nos põe lá embaixo para nos mostrar que o único engrandecido tem que ser Ele. Só Ele tem que render glórias, só Ele tem que render louvores. E Naamã, ele se enfureceu porque ele não queria mergulhar naquele rio sujo. Ele queria ir nos rios de Damasco, que eram os rios limpos. Ele falou dos 2 rios de Damasco, que era mais limpo do que todos os rios lá de Israel. Humilhou Israel. E era ele o que necessitava, não era o povo de Israel. O doente era ele. O doente sou eu e você. É eu e você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de nós. É eu e você que necessita de ouvir a voz de Deus, não é Ele que necessita de ouvir a nossa voz. Porque não importa, se nós falarmos com Deus, Ele é Deus. Se não falarmos, Ele continua sendo um grande Deus, poderoso e maravilhoso, que habita lá no céu. E não adianta, e não adiantava naquele momento o Naamã dar piti, porque era aquilo e pronto. Ou ele mergulhava, ou ele ia embora com lepra. Ele não tinha outra opção. Ou ele mergulhava no Jordão, ou ele ia continuar sofrendo até morrer. Ele que escolhia, a escolha era dele. Só que quando Deus está no comando, o Espírito de Deus, ele nos convence de fazer a coisa certa. Só que Deus, quando ele está no comando, não importa o que a gente não queira fazer, o Espírito de Deus nos leva para o caminho certo. Quando Deus está no comando, não importa a gente dar piti, não importa a gente falar que não quer. Quando Deus está no comando, a gente tem que fazer, irmãos. E não adianta a gente fugir, como fez Jonas, que fugiu e se escondeu naquele barco e foi jogado lá no mar e ficou 3 dias dentro da baleia, mas ele teve que fazer o que Deus mandou ele fazer. E se Deus manda eu fazer, eu tenho que fazer. E se Deus manda você fazer, você tem que fazer, como Deus mandou Naamã naquele dia. E Naamã fez. Deus usou um dos seus empregados para aconselhar ele. Deus já vinha usando desde da menina israelita, que foi
ser escrava dele. Deus já veio usando desde ela. Porque se ela fosse outra, ela não falava, porque ela estava sendo escrava. Ela foi aprisionada como escrava, ela foi levada como escrava. Ela era uma menina livre e foi levada como escrava. Se ela fosse uma menina revoltada, ela não queria ajudar ele, que morresse. Que ela estava no canto dela e ela foi levada como escrava. Mas Deus usou ela para ela falar com a esposa dele e a esposa dele convencer ele. Desde o começo Deus já vinha usando para mostrar para Naamã que não era daquela forma, para mostrar para ele que ele tinha que ser adorado, que ele tinha que ser glorificado. E foi isso que aconteceu, irmãos. Naquele momento que Naamã se levantou e viu a pele dele toda curada, Naamã se transformou, virou uma outra pessoa. Quando ele chegou no profeta Eliseu, ele chegou com outras palavras. Ele chegou pedindo perdão, como vamos ler agora. Ele chegou pedindo perdão. Ele falou: agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Que não existe nenhum Deus, irmãos. Que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Naamã, naquele momento que ele mergulhou naquele rio, que ele levantou, ele já foi curado, ele já foi batizado, ele já foi purificado, o orgulho dele já caiu daquela água suja, foi junto, tudo. Orgulho, prepotência, arrogância, foi embora tudo. E ele voltou um novo homem, como eu e você, quando somos batizados nas águas, nós somos uma nova criatura, nós somos um novo ser. Quando nós mergulhamos nas águas, o nosso velho eu fica nas águas e a gente volta uma nova pessoa, a gente volta uma nova criatura, porque Deus, quando ele nos batiza, quando Jesus nos batiza, quando descemos as águas, o trabalho de Deus é completo na nossa vida. O trabalho de Deus é completo na nossa vida, porque Deus, ele não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo. E nessa noite, Deus fala comigo e fala contigo, irmãos, que Ele está tendo providência nas nossas vidas, que Ele cuida de mim, Ele cuida de você e Ele cuida da tua família. Ele cuida dos teus parentes, Ele cuida dos teus amigos, Ele cuida dos teus irmãos. Porque sabemos, irmãos, que não estamos passando por momentos bons nas nossas vidas. Mas se nós não estivermos com Deus, os nossos momentos vão ficar bem piores. Se nós não estivermos ligados a Deus, a nossa vida não vai ser bem mais diferente do que agora. Vai ser bem pior do que agora. Porque Deus, ele nos sustenta, ele nos cuida, ele está sempre conosco. E se a gente não se humilhar, não reconhecer que Deus faz na nossa vida não é nada, irmãos. Sem Deus na nossa vida não é nada. É por isso que eu falo para vocês, hoje a gente tem que mergulhar, como Naamã mergulhar na água e nascer de novo, e não nascer do Espírito, irmãos. Que o nosso coração venha ser um coração generoso, que o nosso coração venha ser um coração bondoso, que o nosso coração venha estar sempre aberto para as coisas de Deus. Você que não está nos caminhos de Deus, você que deixou dos caminhos de Deus, volta para Deus, volta para Jesus, porque Ele quer te salvar. Ele quer estar contigo todas as manhãs, todas as noites. Ele quer cuidar de você. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volta para Ele, porque a vinda dele está próxima, irmãos. A vinda dele está muito próxima. E Naamã, naquele momento que Naamã levantou do rio, os olhos dele se abriu, porque ele era cego. Quantas vezes a gente foi cego? Quantas vezes a gente foi cego
as coisas do Senhor. Quantas vezes a gente foi cego para não reconhecer o que Deus era e é na nossa vida e continuará sendo, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será sempre o mesmo Deus, porque Ele não muda, Ele continua sendo o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que cuida de nós todos os dias da nossa vida. E Naamã, naquele momento, ele aceitou a Deus como seu Deus, seu único Deus. Naquele momento, Naamã, ele não quis outro Deus para a vida dele. Naquele momento, ele não quis outro Deus. Ele quis o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que é único, o Deus que é eterno. E naquele momento, Deus curou Naamã, mas não só da lepra. Deus curou Naamã no espírito, como Ele cura a mim e a você. Ele cura o nosso espírito. Porque Ele é nosso redentor, irmãos. Ele vive. Nós estamos de pé porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui, muitas vezes, sentimos que o vento bate muito forte na nossa pele. Chega a doer. Chega a doer os nossos ossos. Mas a promessa que Deus fez a Abraão, que abençoaria ele sobre as famílias da terra, é também a promessa que ele fez a nós. O Senhor está conosco, irmãos. A mão dele se estende sobre a nossa vida. A mão dele se estende sobre a minha vida e a tua vida. E agora, irmãos, eu quero que você feche seus olhos, que eu quero estar orando por você. Senhor, que venhamos mergulhar, Pai, nas tuas águas, Pai. Que nosso orgulho, Senhor, venha cair por terra. Que a nossa arrogância, Senhor, venha cair, Pai. Que venhamos ter somente a Ti como Deus único e Salvador, Senhor. Vem estar conosco, Pai. Vem habitar no nosso coração. Vem habitar na nossa vida, Senhor. Ó, Senhor, vem tirar, Senhor, toda a tristeza que está nos nossos corações, Pai. Vem fazer morada, Senhor, nos nossos corações, Pai, porque é a tua casa, Senhor. Ó, Jesus. Vem, Senhor, cuidar, Senhor, de cada um de nós, Pai. Vem cuidar, Senhor, da nossa família, Senhor. Vem nos livrar, Pai, de todo o mal. Vem, Senhor, cuidar, Senhor, porque, Senhor, como Naamã, Pai, que o nosso orgulho seja quebrado, Senhor. Que a nossa arrogância seja quebrada, Senhor. Que a nossa inveja, Senhor, seja quebrada, Pai. Que venhamos ter somente a Ti, Senhor, como Deus e poderoso, Senhor, que és, Pai. Vem, Senhor, habitar na nossa vida, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu habitar, Senhor. Precisamos, Senhor, das Tuas mãos sobre a nossa vida, Senhor. Nos cura, Pai, nos cuida, Senhor. Cura a nossa alma, Senhor. Cura o nosso espírito, Pai. Que venhamos, Senhor, te adorar cada dia mais, Pai. Que venhamos te adorar, Senhor, cada dia mais e mais, Pai. Vem quebrar o nosso orgulho, Senhor. Vem, Senhor, nos fazer descer, Pai. Descer, Senhor. E reconhecer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus poderoso e maravilhoso. Que só o Senhor é grande na nossa vida, Senhor. Que o Senhor cura a nossa alma, Pai. Vem, Senhor, estar presente nas nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, cuidar de nós, Pai, que precisamos, Senhor. Precisamos do Senhor na nossa vida, nos cuidando, nos curando, Pai. Sem Ti não somos nada, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está ouvindo a Tua palavra, Pai. Vem, Senhor, nos proteger, Senhor, de todo o mal, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor está sempre conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra entre nos nossos corações, Pai. Que venhamos ser novas criaturas, Senhor, que venhamos ser novos seres, Pai.
Que cada dia que passa, Senhor, venhamos estar, Senhor, firmados mais e mais em Ti, Senhor. Eu te peço, Jesus, vem, Senhor, habitar, Senhor, na nossa vida, Pai. Vem, Senhor, habitar, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, Pai. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti, Pai. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, não somos nada, Pai. Não somos nada, Senhor. Vem nos usar, Senhor. Vem nos usar, Pai, como o Senhor quiser, Pai. Que venhamos crescer na Tua presença, Senhor. Que venhamos crescer, Senhor. Que venhamos diminuir, Senhor. Venha crescer na nossa vida, Pai. Vem nos quebrar, Senhor. Vem nos fazer vasos novos, Pai. Vem tirar, Senhor, todas as coisas ruins que a gente pensa, Pai. Vem tirar esse espírito ruim que o ser humano tem, Pai. Vem nos dar, Senhor, um coração bondoso, como o coração de Davi, Pai. Oh, Senhor, nos transforma, Senhor. Transforma nossas vidas, Pai. Porque a Tua transformação, Senhor, nos faz, Senhor, seres melhores. Porque só o Senhor pode nos fazer, Senhor, seres melhores. Só o Senhor pode nos transformar, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar falando contigo, Deus. Amém, Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã em Teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, missionária Cícera. Que Deus continue te usando poderosamente. Deus abençoe por esta palavra. Realmente, o nosso Deus é o único Deus. Quando Deus está no assunto, as coisas vão se encaixando. E o versículo que eu li, o salmo que eu li de Davi, o Salmo 16, Davi fala que não há outro bem além do Senhor, o único Deus verdadeiro. E você traz essa palavra tremenda, que realmente o pecador, quando ele reconhece que só existe um Deus, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada, as doenças Deus tira, Deus muda completamente a vida. Louvado seja Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui, vamos estar orando neste momento pelo nosso projeto de vida, como temos feito em todos os nossos cultos. Nós temos aqui na Igreja de Deus em Cristo Peniel, você que está nos assistindo pelo YouTube, o nosso projeto de vida, Ano da Colheita Abundante. Mesmo diante desta pandemia, muitos têm sido os testemunhos para a glória de Deus, e nós temos ainda mais alguns meses para encerrar o ano. E Deus já fez. Eu costumo dizer que Deus tem operado grandemente na pandemia. A colheita abundante tem sido diante dessa pandemia. A pandemia chegou, os irmãos compraram um apartamento, mudaram de casa, compraram casa, outros trocaram de emprego, pessoas foram salvas em nome de Jesus. Então, esta colheita, ela está acontecendo nesse ano de 2020. Mesmo que muita gente não consegue enxergar, igual Naamã. Enquanto Naamã não mergulhou as 7 vezes, ele não conseguiu enxergar o milagre na vida dele. Então tem muita gente que não tem conseguido enxergar, mas eu te digo, continua fazendo aquilo que Deus falou para você fazer, porque o teu milagre, ele vai chegar, e o nome de Jesus vai ser glorificado.
Neste momento, eu quero pedir para que a missionária Flora, que ela possa estar fazendo essa oração, que ela possa estar orando por este projeto, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, eterno Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que vai fazer, Senhor. Eu agradeço, Pai, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor vai derramar, que o Senhor já tem derramado, Senhor, no ano da colheita. Eu creio, Pai, nesse projeto de vida, Senhor. Ô, Papai, age, Senhor, em todas as áreas, na necessidade da vida de cada um dos irmãos, meu Deus. Age, Senhor, na família, age na área sentimental, na área espiritual, Deus, na saúde, Senhor, visita, Senhor, a saúde de cada um, meu Deus. Eu repreendo, Pai, toda enfermidade, Senhor, eu repreendo esse vírus, meu Deus. Protege, Senhor, visita cada família, meu Deus. Ô, Papai, eu creio na vitória, Senhor, age na área financeira, meu Deus. Quantas pessoas estão desempregadas nessa época de pandemia, Senhor, mas eu profetizo, Senhor, que nada faltará, Senhor. Entra com providência, Deus. O Senhor sabe, Pai, o que cada pessoa precisa, a necessidade de cada um, meu Deus. E eu já agradeço, meu Deus, porque muitos têm sido os testemunhos, meu Deus. E eu creio, Pai, que isso é só o começo, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir porta onde não há porta, Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo em todas as áreas das nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em especial, Senhor, eu apresento, Pai, aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, que está passando necessidade, que está precisando de algo, Senhor. Entra com providência agora, meu Deus, e não permita, Pai, que aqueles que estão empregados sejam mandados embora por conta dessa pandemia, meu Deus. Senhor, visita os hospitais, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está entrando com providência agora, Senhor. Eu creio que grandes vão ser os testemunhos, porque este é o ano da colheita. E até dia 31 de dezembro, aleluias, esse será o ano 2020, que é o ano da colheita. E eu já agradeço, Pai, por tudo, Pai, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluias. E eu recebo e tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Que cada um venha tomar posse da sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe, missionária Flora. Deus abençoe, missionária Cícera, pela palavra. Deus abençoe o Ministério Peniel de Louvor e Adoração. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui neste culto, que estão participando. Deus abençoe a cada um desses que ficaram até aqui para ouvir essa mensagem que te mandaram lá no YouTube. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, Igreja de Deus em Cristo Peniel. Você vai se inscrever, você vai clicar lá no sininho, e todas as vezes que nós postarmos uma palavra, nós postarmos um culto, você vai ser notificado, e vai ser uma honra para nós tê-lo como nosso seguidor no nosso canal, porque em nome de Jesus, Deus ele vai continuar abençoando a sua vida. Não foi em vão terem te indicado este canal, terem te mandado essa mensagem para você ouvir, que com certeza você está saindo diferente deste culto e o nome de Jesus está sendo glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E se estiver próximo da gente, eu espero uma visita quando estivermos voltando em nossa igreja. Nós estamos situados ali na Rua Campo de Piratininga, número 48, ali no Jardim Santo André, pertinho ali dos predinhos, atrás ali do Lava Rápido. Então nós temos os nossos cultos de oração, quarta-feira, quarta da oração, quinta-feira, quinta de poder, às 20 horas, e temos também o nosso culto da família, domingo, 9 horas da manhã. Então, por enquanto, nós estamos aqui com nossos cultos online, pelo Skype. Hoje é dia
13 de agosto de 2020, mas assim que estaremos retornando, estaremos avisando, e vai ser uma honra, vai ser um prazer estar recebendo lá em nossa igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um dos irmãos, estenda as mãos aqui, e até domingo, às 9 horas da manhã, com o nosso culto da família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o consolo e o fortalecimento do Espírito Santo seja sobre todos aqui hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que os irmãos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.